Olha aí, gente, Dona Neide Teles, é a filha do professor José Teles de Carvalho, a primogênita, primeira filha, e ela está aqui para falar um pouquinho sobre Dona Molequinha. Mamãe, quando eles vieram do Pernambuco, vieram de qual cidade para morar em Brejo Santo? Eles vieram de Águas Belas. Aí fizeram morada aonde? Fizeram morada no Garanhão, no Granhum, né? Vou dizer assim, que é mais conhecido. E lá eles viviam como? Viviam da agricultura. Plantava, fazia a colheita. Plantavam o quê? Plantava milho, feijão. Não plantava muito arroz não, porque dava muito trabalho. E as mulheres plantavam também? As mulheres plantavam também, todas as mulheres ajudavam na colheita. Inclusive tia Molequinha? Inclusive Miquinha, deixa eu chamar Miquinha. Miquinha também, chama Miquinha. Pode chamar Miquinha. Nós estamos dizendo tia Molequinha porque vocês, alunos e alunas, estão estudando Dona Molequinha, mas nós, na nossa intimidade, nós chamamos de Miquinha. Então Miquinha ajudava na colheita também. Também. De quê? Da mesma coisa, de arroz, feijão, só não milho porque era muito pesado. Era o irmão dela, o tio João, que fazia a colheita do milho. E além disso, trabalhava em quê também? Era tecelã. Eles trabalhavam, chamava tiá. Onde elas faziam as mantas, as redes. Era tecelã, fazia redes muito bonitas. Tingia o fiamento todinho para poder fazer para poder tecer a rede. Porque quando eu me casei, ela fez uma rede branca muito bonita para mim. Certo. Aí a irmã dela, que era a mãe do professor Zé Teles de Carvalho, era Dona Maria Teles de Carvalho, chamada de Lica, né? Lica. Que a gente chamava vó Lica. É. E quando o pai do professor Zé Teles morreu, aí vieram embora pro Brejo, não foi assim? Foi, morava lá na Rua do Joá. E Dona Lica sempre morou com as irmãs. Sempre morou com as irmãs. O pai dele morreu muito cedo e as irmãs foram ajudar ela a criar os filhos que ele tinha deixado. Então, Dona Molequinha, Dona Luzia, as irmãs sempre moraram com Dona Lica, com a mãe do professor, né? Na mesma casa. Sempre moraram na mesma casa. Coisa boa, coisa linda, né? E depois que o professor veio para a cidade, que já começou a estudar desde o Granhum, ele já vinha a pé, que é a história que a gente sabe, que ele vinha a pé estudar no casarão Dona Balbina. Casarão Dona Balbina. Dona Molequinha teve uma participação nessa ajuda dos estudos do professor? Grande. Como? Muito. A participação dela foi grande. Ela chegou até a andar em todo o comércio do Brejo Santo, angariando dinheiro para ele poder estudar no Canindé. Ele e o irmão João Teles. Porque foram encaminhados por Dona Balbina, Foi né? encaminhado por Dona Balbina. Aqui não tinha mais estudo para eles. Dona Balbina disse que não tinha mais estudo para ele, porque ele era muito inteligente. Ia arranjar um colégio para ele. Ela mesma se carregou de mandar uma carta, né? Porque nesse tempo não se existia telefone. Uma carta Telegrama. Ou telegrama, lá para o reitor, que era um frade, né? E lá ele recebeu. Agora, para o José Teles, meu pai, sair daqui, saiu a cavalo para Missão Velha, para pegar o trem até Fortaleza e de lá se encaminhar para o Canindé. Olha que lindo, que história bonita. Aí Dona Molequinha ajudou a formar o professor Zé Teles depois que ele veio do Canindé. Aí casado, veio com a senhora. Ele ainda vestiu a batina, né? Foi Sim. Seminarista. Inclusive no livro de Tancredo diz, né? Ele e o irmão, né? Todos dois ainda foram seminaristas. Sim. Vestiram a batina por um certo tempo, né? Inclusive, Tancredo diz aqui que o garoto José acompanhou em diversas ocasiões Dona Molequinha para práticas das primeiras sextas-feiras em Porteiras. Ajudando às vezes nas missas celebradas pelo Padre Nonato. Determinada
que era, na fé e na prática religiosa, mentora da educação dos sobrinhos, tomou a si a responsabilidade de contornar o problema, consciente de que estava em construção o processo de crescimento humano de um ilustre filho da terra. Fez peregrinações pela região e, junto ao povo brejo-santense, principalmente, conseguiu o montante necessário para que José terminasse o curso naquele colégio. Ele estudou 4 anos em Canindé, concluiu em 33 o curso ginasial, né? E aí ele continua estudando e fazia essas práticas. Inclusive, mamãe disse que antes do avô dele falecer, ele foi lá dar uma espécie de extrema unção ao avô dele. O avô dele foi. Foram chamar para ele... Pedro Anselmo. Para ele rezar na hora da morte dele. Ele foi, embora o avô não tenha ajudado em nada, mas ele não se incomodou com isso. Ele foi, rezou, como se diz, na cabeceira de morte dele e encaminhou ele para Deus. Muito bem, fez o papel dele, né? Uhum. E aí, quando ele casa em Canindé com vovó Dolores, tem a senhora, que é a primeira filha. Eu nasci lá. Nasceu em Canindé, na terra de São Francisco, né? De Canindé. Me trouxeram para cá com 1 ano e poucos meses. E foram morar lá na casa onde Dona Molequinha também estava aguardando. A mesma casa, né? Junto com a mãe dele. Na Rua Dona do Joá. Na Rua do Joá. Uhum. Depois é que se mudaram para a Rua do Araújo, Rua Manuel Inácio Lucena, né? Uhum. E me diga uma coisa, aí em 51 houve um acidente onde vovó se foi, né? Faleceu. E aí, qual foi o papel de tia Molequinha junto com a avó Lica, né? Que era a irmã dela, para vocês, para cuidar de vocês? Como foi? Ela foi a nossa segunda mãe. Eu e os meus irmãos. A gente tem ela como a segunda mãe, porque o que ela fazia por a gente, só uma mãe podia fazer. E aí, esse choro é de saudade, minha gente, viu? Então, assim, na verdade, tia Molequinha, ela foi para a senhora mãe e para nós ela foi uma bisavó, uma avó e uma tia bisavó. Né? Porque ela também fez esses 3 papéis na nossa vida, né? Para quem conviveu, como eu, como Tancredo, Giovana, Tânia, Thelma, Gracinha, todos, Tica, né? Claudilei, todo mundo, Teté, Núbia, Napoleão, né? Todos que viviam muito ali no entrelaçamento de entra e sai da casa do vovô e de convivência mesmo. E o que nós queremos lhe perguntar é, a senhora também ajudou a criar seus irmãos, junto com Dona Molequinha, não foi assim? Foi. A senhora conta que os 2 menores, que eram Giovana e Francisco, e o Francisco, a senhora era quem arrumava, banhava? Preparei eles 2 para a primeira comunhão, comprei roupa, calçado. E banhava. E banhava, arrumava eles todo dia. Eles pequenininhos, com 4 anos, e outros com 5 anos e pouco. E servia de admiração para o pessoal da rua. Dona Molequinha era uma mulher forte, mesmo com aquele jeitinho delicado, mas era uma mulher forte. Igual a ela, eu não conheci outra. Aguentava os tombos da vida. Tudo ela aguentou. Tudo. Mas nunca perdeu a fé. Nunca perdeu a fé. Ela assistia a missa todos os dias. Se tivesse 2 missas no dia, ela assistia todas 2. Quem era? Era quem angariava, tirava dinheiro na igreja para entregar ao padre. Monsenhor Dermival tinha uma grande admiração e amizade por tia Molequinha. Ave Maria. E ela agradava muito o Monsenhor Dermival. Ele era louco por ela. Inclusive, no tempo que chegou o falecimento dela, foi ele que foi dar a extrema-unção. Foi ele que foi dar a extrema-unção a ela. Eu mandei chamar e ele foi. Me diga uma coisa, e o que era que tia Molequinha gostava de fazer dentro de casa? Aí ela fazia tudo. Ela cozinhava. O que ela cozinhava? Ela cozinhava, ela fazia arroz, o feijão mulatinho do meu pai, que ele gostava muito. Era apaixonado. E galinha, ele gostava quase toda semana comer um frango. Agora, uns franguinhos, que ela chamava os franguinhos. Eles chamavam franguinho. Aí ela fazia esse franguinho, aí os pedaços de zeteles já tinha separado. Não era para os filhos, era para ele. O que ela achava que ele gostava, ela botava para ele.
E a história do bolo bambucado? Ela fazia tudo. Ela fazia bolo, ela fazia sequilho, ela fazia o bolo de bambucado, o igual a ela, acho que não tinha, não. Bolo de goma? Bolo de goma, sequilho, fazia naquelas latinhas de manteiga, que hoje vem aquelas latinhas de manteiga. Itacolomi. Antigamente, Lembra? hoje vem com papelão, com a cor, né? Antigamente era lata mesmo. Latinha de manteiga Itacolomi, Latinha. que era redonda, É. eu lembro. Aí ela juntava aquelas latinhas para fazer bolo de goma. Saía o bolinho de goma pequeno, do jeito da latinha. E ela fazia tudo. Fazia fazia o bolo, fazia o bolo. Fazia sequilho, tudo o sequilho que ela fazia era encomendado para a renovação. E é verdade que ela dava mais do que vendia? Dava mais do que vendia. Se você chegasse lá para comprar um pedaço de bolo, ela dava outro. Diz que os alunos do Zé Matias e do Padre Viana e da Rua do Araújo ia tudo Merendar lá. Ia tudo merendar e como é? Eles compravam um pedaço e recebiam outro. Recebia outro, né? Então ela dava mais do que tinha lucro, né? E ainda perguntava se eles queriam café. O café era de graça, né? Era de graça. Se eles quisessem café, era de graça. Era uma pessoa linda, altruísta. Nasceu para doar o amor que tinha. Me diga uma coisa, e tinha molequinha, qual era a amiga que ela tinha para acompanhá-la para ir à igreja? Ou ela ia sozinha ou com a família? Às vezes ela ia sozinha, às vezes eu ia com ela. Aí outras vezes ela ia com Dona Janoca. Sim. Dona Janoca, irmã de Lorival Gonçalves. Dona Zilda Gonçalves era a irmã delas. A amiga que ela tinha era a Dona Janoca. Tão amiga que me encaminhou para a minha primeira comunhão. Pois é. Né? Ela foi, Dona Janoca foi quem me encaminhou para a primeira comunhão. Ainda hoje eu sei decorar todas as rezas, porque foi através de Miquinha, né? Elas eram muito companheiras. Eram tão amigas que um dia se perderam na praça. Perderam as duas. Conta essa história. No comércio. Elas saíram da igreja, aí nós ficaram assim, foram para o lado do comércio pensando que ia para casa, né? Aí quando foi depois, não sei quem, uma pessoa que se encontrou com elas e perguntou para onde elas iam. Se ia para casa. Aí disse, não, vocês estão no comércio, dona molequinha. Aí eu vou deixar vocês em casa. Eu não me lembro quem foi a pessoa. Aconteceu isso. Então, dona molequinha foi uma pessoa que viveu somente para doar o amor que tinha. Viveu só para a família. Ela tinha o sonho de ser freira ou não? Tinha. Ela dizia que tinha vontade de ser freira, mas abdicou essa vontade para educar os sobrinhos. Aí depois chegou a gente, aí foi que ela não pôde mais mesmo, né? Foi uma vida de renúncia somente renúncia. para dar a educação Só para se doar. à família. Só para se doar. E tem uma história que Miquinha rezava também na cabeça das pessoas e que as pessoas ficavam boas com a reza dela. Ela rezava e rezava também em animais. Chegava esses fazendeiros lá em casa, na casa de meu pai, e seu João Moura foi muitas vezes lá, para ela rezar no animal que estava naquele tempo se chamava, era uma ferida, né? E ela rezava e perguntava onde era que o animal estava. Aí ele dizia, né? Lá no terreno dele, aí ela botava a mão e rezava no animal, de lado do muro lá de casa. Agora, não podia ninguém perturbar ela nessa reza. Quando ela estivesse lá no muro da casa do meu pai, ninguém podia chegar. Ela fechava a porta e ela fazia essa reza sozinha. Ela botava a mão na direção onde estava o animal. Aí quando era com uns 2 dias ou 3 dias, chegava ele lá em casa, dizendo que o animal tinha sarado e levando coisa para ela, né? Dinheiro, ela disse, não recebo de nada de ninguém. A minha reza é gratuita. Eu lembro que eu era, na minha infância, que um vizinho chegou um pouco danado em casa, né? Tinha bebido um pouco e a família chamou e ela da porta colocou sua mão e não foi assim. Eu vi com os meus olhos, como quem diz, com os olhos que a terra há de comer. Eu vi, eu era criança e acompanhei ela nessa reza, fiquei quietinha e eu vi quando ela botou a mão na porta, a porta tinha umas gradezinhas, né? Aquelas portas antigas de madeira.
E ela colocou a mão, não foi 5 minutos, esse rapaz ficou quieto. Depois a tia do rapaz veio agradecer a ela. E eu nunca perguntei a ela sobre isso, mas eu achei, ela era, pra mim, aquilo ali foi uma santidade. Eu digo, mãe, que Miquinha parece uma santa. Pois é, ela era assim. Então ela tinha esse dom, né, esse talento que Deus deu pra ela, né? Deus deu para ela. Que lindo. Então, Eu acho que ainda hoje ela olha por nós lá. com certeza. Quando ela estiver. Então, ela nasceu no dia... Tancredo colocou aqui, ela nasceu no ano de 1899, dia 27 de março, e morreu no dia 25 de junho de 1979, com 80 anos. Eu tinha 10 anos. Então, de 79 para cá... A gente tudo queria que ela vivesse 100 anos. Se tivesse na... De 79 para cá, nós Nossa. vivemos com essa saudade e essa oração, de lembrar sempre ela. Mostra essa fotozinha aqui dela, para o pessoal ver. Suba mais um pouquinho a foto. Aproxime mais a mão da senhora. Suba mais um pouquinho a foto. Aproxime mais um pouquinho. Pronto. Só para as pessoas... Pode aproximar mais um pouquinho. Deixa eu aproximar mais a câmera. Pronto. Tá bom. Suba mais um pouquinho. Pronto. Agora bota a mãozinha mais para lá. Pronto. Aí essa daí é Dona Molequinha, a nossa querida tia. Então, nós agora falamos sobre o papel de Dona Molequinha na nossa vida. E quem falou para vocês aí foi a minha querida mãe, Dona Neide. Esta mulher de 82 anos, que também está conosco e vem deixando o seu legado de educação na nossa família, de amor, de renúncia e de trabalho, como todas as mulheres e os homens da família Teles de Carvalho Lopes Bezerra de Menezes. Teles de Carvalho, que nós estamos falando de Dona Molequinha, especialmente, né? Quer que a senhora, qual é a mensagem que a senhora dá para os estudantes e as estudantes do Colégio Padre Viana, nesse momento, para se despedir? Que eles continuem estudando, porque nós, sem o estudo, não somos nada. Muito bem. Pode ter muito dinheiro, mas quando falta o estudo, eu acho que falta tudo. Estudo e Deus. Muito bem. Porque eu digo isso de convicção, porque eu passei por tudo isso. Estudei, fui ser professora depois que já tinha meus filhos, que eu não desejo para ninguém, eu quero que estude quando é novo para se formar. Mas ainda hoje eu estou aqui, já estou aposentada, professora aposentada, mas estou aqui junto com meus filhos. Graças a Deus, não sei quanto tempo vou passar. 120 anos. Aí já viu netos, bisnetos e ainda vai ver os tataranetos, vai ver todos casarem. Já alcancei meus netos nas profissões. E bisnetos. Tenho 3 bisnetos. 2 bisnetas e 1 bisneto. Eu espero que eles cresçam ainda comigo por aqui. Muito bem. Se Deus quiser. Pronto, por nós desejamos um abraço e uma feliz Páscoa com Dona Molequinha. Aí, no pavilhão do Colégio Padre Viana, nos abençoando junto com a Sagrada Família que ela tanto amava. E ama onde ela está, na glória de Deus.